seu exemplo do carro parado, do carro em movimento, é bem interessante. Nesse final de semana, a Camille Paglia, que é uma das congressistas Sim. aqui do encontro, sensacional, mulher, aliás. Boa, excelente. Numa entrevista para a Folha de São Paulo, comentando do trabalho dela como crítica de literatura, falou que acredita que as pessoas estão lendo muito mal, os jovens, sobretudo, estão lendo muito mal por conta da internet, por causa da internet. Você acha que é uma leitura pior ou é uma leitura diferente? É uma leitura diferente, mas passa pelo pior, não tem a menor dúvida. Na verdade, sim, as pessoas estão lendo mais, né? Aquela ideia que as pessoas não leriam é uma bobagem, elas estão lendo cada vez mais, mas elas estão lendo pior, do mesmo jeito que o trabalho, a sua leitura é fragmentária, a sua leitura é toda entrecortada, mas é uma leitura diferente. Na verdade, é um embrião de uma leitura diferente. O problema é que, de novo, usando a mesma metáfora do carro em movimento, é que escreve-se para uma leitura isolada e lê-se de uma forma picada e conectada. Então é como se você escrevesse para um longo artigo no Estadão e você lesse em frases do Twitter, sabe? Então, naturalmente, os dois jeitos não combinam e a qualidade naturalmente piora. Mas se você pegar o maior clássico da literatura em língua inglesa, você vai pegar o Finnegan's Wake, que nenhum de nós consegue entender, daqui a 30 anos ele vai virar literatura infantil. Porque o Finnegan's Wake é denso e é complicado, por quê? Porque ele está em 19 línguas, ele tem citações transversas e ele é extremamente denso. Então, quando você olha o Finnegan's Wake, você fala assim, cara, eu não consigo ler isso. Você não consegue ler isso porque você está acostumado a ler começo, meio e fim. Sabe? E o James Joyce escreveu o Finnegan's Wake picado. Então, o que é muito legal de você ver a obra de artistas, grandes artistas, como Laurie Anderson, como o James Joyce, você percebe o seguinte, que o conteúdo deles, na verdade, foi pensado muito antes da época. Eles conseguiram enxergar um padrão muito antes desse padrão se manifestar para toda a sociedade. Então, eu acredito o seguinte, se você é transportado para o futuro e vai parar 100 anos daqui, você vai olhar em volta, as pessoas não vão ser muito diferentes do que elas são hoje. Porque a gente chegou mais ou menos na utopia biológica, você morre muito depois de passar os seus genes, então, e você tem poucos filhos e você morre depois dos 14. Então, quer dizer, nós seremos muito parecidos daqui a 100 anos. Né? Parecidos com o que somos hoje, não parecidos entre si. Mas falaremos uma língua que ninguém vai ser capaz de entender. Porque a linguagem vai se tornando progressivamente sintética, progressivamente simbólica e cada vez mais difícil de entender. Então, o que é muito interessante, e aí a gente vê a parte rica dessa nova leitura, é que é fácil. Você pega qualquer aluno meu, ou qualquer pessoa com menos de 30 anos, e fala para ele assim, olha, assiste 2001, Uma Odisseia no Espaço, é um filme sensacional. Só que assiste apertando o botão de FF. Sabe? Assiste com um botão ali, você sentiu que precisa apertar, assiste. A molecada vai adorar, vai falar, nossa, adorei o filme. Em quanto tempo você viu 2001? Em 23 minutos, em 38 mais lerdinho, em 45 muito lerdo. Por quê? Porque ele é um filme que você vai lá, você imagina você está lá o planeta e a nave. O que você faz? Você tuita, você vai no banheiro, você coça o nariz e a nave está ali. Meu Deus do céu, essa nave não vai chegar, sabe? Então você começa a ver outro filme, porque não tem uma paciência. Já entendi que tem um planeta e a nave vai demorar. Então, o que vai acontecer? O indivíduo hoje ele não tem mais paciência para ler grandes textos, grandes palavras, se você consegue transmitir o mesmo significado ou a mesma intensidade em estruturas mais herméticas, mais simbólicas e menores. A base do jargão, a base do linguajar científico, a base do linguajar técnico, no fundo é isso. Quando um médico fala para o outro que tem um carcinoma, sabe? Imagina explicar carcinoma em português. Eu não faço ideia do que seja um carcinoma, não quero um por perto, mas assim, é uma coisa que você fala assim, olha, eu sei que existe, é uma palavra médica e não sei o que é, um sarcoma. A diferença entre um carcinoma e um sarcoma. Qualquer oncologista sabe. E para eles é básico isso. Para você falar assim, imagina quantas palavras você tem que socar dentro de uma frase para poder explicar um carcinoma. Você tem que socar 300 palavras, tem que passar 20 minutos falando do carcinoma e o cara sabe. Do mesmo jeito que quando você explicava o Twitter, você falava o que é o Twitter? O Twitter é fácil, é uma mistura de SMS com MSN com update do Orkut. E se eu não sei o que são essas 3 palavras?
Nossa, explicar o Twitter vai dar trabalho. Então veja, o que nós estamos indo? Nós estamos caminhando rapidamente para uma linguagem cada vez mais sintética, mas não menos rica. Só que essa linguagem, a gente já viu, em ciência, essa linguagem é muito comum. Em qualquer tecnologia, essa linguagem é muito comum. Sabe, a gente está aqui dentro de um ambiente de jornalismo em vídeo, se tiver qualquer defeito do vídeo, boa parte dos leigos, como nós aqui, não vai conseguir entender, o técnico na hora fala assim, já deu isso. Sabe, ele vai entender o que é na hora. Sabe, é como a gente fala que se você imprimir uma imagem RGB, ela sai em NTSC. Você fala, o quê? Você fala isso para o aluno, eles dão um risada. Claro, ela sai com as cores meio borradas, assim. Quer dizer, para eles é mais fácil. Então, na verdade, a gente está migrando para uma linguagem. O que é a linguagem? Sabe, o que é uma linguagem erudita? Na verdade, é uma linguagem simbólica. Quanto mais erudita, mais simbólica. Então, nós estamos caminhando para um novo tipo de erudição, em que os símbolos estão ficando cada vez mais densos. Só que o caminho para chegar nisso é um caminho tortuoso e que passa por esses momentos em que nada deve ser levado a sério, porque é tudo muito fútil. Então, hoje a gente vive uma internet que é extremamente confiável e que gera uma fortuna. Se eu falasse isso para vocês em 94, ninguém levaria a sério, porque a internet era uma coisa horrorosa, que rodava junto com o telefone e que era super feio, que tinha uns moleques que faziam páginas pessoais e páginas de hot links, sabe? Daquilo para hoje, muita coisa evoluiu. Então, acho que a coisa mais importante quando você vê uma tecnologia hoje não é olhá-la pelo seu valor de face, mas é olhá-la pelo seu potencial, pelo que ela pode significar no futuro.